Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam bem-vindos à lição de número 2 da nossa matéria Família Cristã, a lição O Início do Lar. Nós temos 4 pontos importantes para tratar nessa lição. Outra vez tenho comigo aqui, porque ela não teve opção mesmo, a irmã Ana, minha esposa. Paz do Senhor, meus irmãos, é muito bom estar com os irmãos mais uma vez, aprendendo a palavra de Deus. Irmã Ana, a lição fala sobre o início do lar. O que é um lar? O lar é o lugar onde Deus habita. O lar é o lugar onde mora uma família. O lar é a base da sociedade. O lar é o nosso refúgio, é o lugar onde nós chegamos depois de um dia exaustivo, depois de um tempo em sala de aula, depois do dia do trabalho, de um dia de trabalho, e é o lugar onde nós vamos descansar, ali nós vamos conversar, ali nós vamos se entender, ali a gente vai se apoiar. Lar é isso, lar é unidade, lar é onde uma família unida habita e onde Cristo quer habitar todos os dias também. Amém. Com vontade. Vamos? Pronto? Tá. Pode ter. Nós vamos então nessa lição tratar sobre o padrão divino para o lar. Quando Deus estabeleceu o padrão para a primeira família, Ele designou um lugar especial onde Adão e Eva pudessem ter o seu lar. Nessa lição nós vamos ver o que é um lar cristão. Então, como a irmã Ana já falou, o lar cristão é aquele onde Cristo habita. Meus irmãos, é fato que existe um padrão para aquilo que nós chamamos de família. O pai, a mãe e os filhos. Sim. Mas existem algumas composições um pouco diferentes que também são família. Por exemplo, a palavra de Deus conta a história de Timóteo e percebe-se que no lar de Timóteo, além do pai e da mãe, também estava com ele a avó. É uma família. Sim. A Bíblia conta a história de 2 filhos cujo pai morreu, mas a mãe ficou e lutou para mantê-los consigo. Que viria o cobrador, levaria os seus filhos escravos. E Deus abençoou aquela casa. Aquela mãe viúva, cujo marido tinha sido um profeta. E seus 2 filhos, que poderiam ter sido levados escravos. Também é uma família. É uma família. Adão e Eva, mesmo antes do nascimento de Abel e de Caim, eram uma família. O que não é uma família? Não é uma família 2 homens que decidem viver juntos uma relação homossexual. Isso não é uma família. O que não é uma família? 2 mulheres lésbicas. Isso não é uma família. Não é uma família um grupo de jovens que na república, na faculdade onde eles estudam em tempo integral, longe de casa, habitam no mesmo quarto. Vamos morar aqui, nós somos colegas de quarto. Aquilo não é uma família. A família é algo oriundo de uma célula inicial, de uma composição inicial originada por um homem e uma mulher. Outros arranjos podem ser chamados de amigos morando juntos, como nesse caso de uma faculdade. É muito comum no exterior e aqui no Brasil não é tão raro. Ou pode ser o caso de uma abominação, como é a prática do homossexualismo. Isso aí é gente morando junto. Agora, família é aquela que se institui pelo laço consanguíneo iniciado entre um homem e uma mulher. Isso é família. Ainda que, nesse arranjo, por circunstâncias da vida, tristezas da vida, mazelas da vida, percalços e aflições, ou o pai ou a mãe não estejam presentes naquele arranjo, talvez um ou outro, às vezes até os 2, mas o que sai disso é uma família. O restante, irmão, é bagunça. É interessante nós vermos, irmãos, que há um padrão divino para um lar. Como eu disse aqui no início, lar é refúgio. Lar não é um campo de batalha.
Lar é lugar de prazer, de conforto para o esposo, para a esposa, para os filhos. Isso é um lar. Já dissemos anteriormente, meus irmãos, que o inferno está atacando as famílias, atacando os lares. Como que o diabo está atacando os lares? Fazendo com que o lar vire um campo de batalha. Nos convencendo de que esse padrão divino é utópico, que ele não existe, tentando fazer com que a gente entenda de uma outra forma a convivência familiar, utilizando muitos dos recursos da psicologia, da filosofia, da antropologia e tirando a Bíblia da nossa casa. Não vamos tratar o filho assim. Vamos levar um terapeuta, vamos fazer não sei o quê, porque virou uma guerra dentro de casa. E isso é levante do inferno. O padrão divino existe para que o nosso lar, primeiro, tenha a paz de Cristo nele, a paz de Cristo que excede todo entendimento. Temos lares agora, meus irmãos, que estão passando por enfermidade. Temos lares agora que estão passando, como o pastor Guna falou, do desafio da pandemia, por dificuldades financeiras, por uma provisão menor, e a paz, a presença de Deus, a Cristo ali. Por quê? Mediante todas essas circunstâncias, eles estão com Cristo no centro do lar, sendo o Senhor e Salvador do lar. Lá no início nós dissemos que é a segunda decisão mais importante da minha vida, porque a primeira é ter Jesus como meu Senhor e Salvador. Para quê? Para que Ele não só seja Senhor e Salvador na minha escolha, mas também seja Senhor e Salvador no meu lar. Consegue entender? Sempre que Ele seja o Senhor e o Salvador da minha vida, na vida do meu cônjuge, na vida dos meus filhos e no meu lar. Ele seja sempre o Senhor, para que a gente viva, sim, num lugar que seja refúgio, seja proteção, seja um lugar de paz, de conforto, de asseio, de tranquilidade e de alegria. O lar cristão é o lugar onde mora a família, mas é o lugar onde Deus habita também. Amém. E se Deus está lá, então todos temos responsabilidades uns com os outros e todos para com Deus. Sim. Seguindo aquilo que é o mandamento de Deus para o lar, para a casa. Irmãos, está escrito aqui, então, para você não dizer assim, um pastor é implicante, está escrito aqui. Num lar cristão, todos os membros da família, está na lição 2. As determinações divinas. O esposo, a esposa e os filhos devem reconhecer e praticar as responsabilidades concedidas por Deus para a posição de cada um. Não é possível ser feliz sem obedecer à vontade de Deus. O que mais diz aí, irmã? Termina o parágrafo. Divórcios, separações, negligência dos pais e delinquência juvenil, tudo isto tem origem na rejeição da vontade divina. Irmãos, eu amo a minha esposa porque a minha esposa tira as palavras de dentro da minha boca. Aí acontece um negócio desse dentro de casa, o que faz? Corre para o psicólogo. Eu não estou dizendo que o psicólogo não tem a sua utilidade. Ele tem, meu irmão. Estou dizendo que não, tem. Mas essa tendência a psicologizar tudo hoje é porque já não temos mais visão espiritual das coisas. Tivéssemos, iríamos mais a Deus do que ao gabinete do psicólogo. A importância de um filho. Olha, vamos falar mais uma vez sobre a maternidade, a paternidade, a procriação. A maior dádiva divina para o lar cristão é ter um filho. Irmãos, lá em casa temos 2. Nós queríamos ter mais. Deus não mandou. Mas se mandar também, amém. Mas nós gostaríamos de ter mais. Temos apenas 2. Mas eu não me lembro de, em algum momento da nossa vida, termos passado por sentimento que pudesse fazer lembrar arrependimento por ter filho. Pelo contrário, filho é bênção. Mesmo quando nós estávamos esperando, a minha esposa estava grávida do Estevão, e aí nós soubemos que o Estevão iria nascer com 2 ou 3 síndromes congênitas, problemas de malformação, algum atraso mental. Meus irmãos, aquilo deixou o coração da gente muito triste, muito triste. Mas nós não pensamos em momento algum de impedir o Estevão de nascer. E olha que a médica fez a sugestão.
A médica falou, olha, vocês podem interromper a gravidez. E nós nem voltamos mais no consultório daquela mulher. Depois Deus teve misericórdia e comprovadamente operou um milagre e o Estevão nasceu saudável. Mas enquanto nós não tínhamos a certeza de como o Estevão nasceria, todos os exames davam conta de que ele ia nascer com algumas enfermidades, algumas complicações sérias. A minha preocupação, a preocupação da minha esposa, era a seguinte: sendo ele mais novo do que nós iremos partir antes dele. Quem vai cuidar do Estevão quando formos embora? Nossa preocupação, nem a isso, o Estevão ia nascer com problema ou não, porque íamos cuidar dele. A preocupação era quando nós não estivéssemos presentes. Quem iria cuidar do Estevão? Porque mesmo que seja um filho com um problema, com uma deficiência, aquele filho ainda é a maior bênção que um lar pode receber. No nosso caso, Deus resolveu curar. Mas quando Deus resolve não curar, isso não torna menor a bênção que um filho é para uma casa, mesmo que com suas deficiências, mesmo que com alguma limitação, seja ela de que natureza for. Filho é bênção. Filho é bênção. Filhos, irmãos, são dádivas. O filho é uma dádiva. E é justamente essa dádiva, por ser, o filho ser uma dádiva, é o que nós não estamos ensinando para essa próxima geração. Nós temos que ter essa consciência, da mesma forma que nós falamos sobre o casamento, ensinar que o filho é uma dádiva, que vem da parte de Deus, que o homem que enche deles a sua aljava, como a gente vê ali em Salmos, irmãos, esse homem é bem-aventurado, esse homem é feliz. Ele não é angustiado, ele não é triste, ele não é preocupado, ele não é raivoso, ele não está com problema por estar cheio de filhos na aljava. Não, filhos são dádivas, vêm do Senhor. E é o que nós temos que ensinar. Quando a gente reclama de um filho, quando a gente diz, olha, não tem filho não, viu? Olha, não faz a besteira que eu fiz, não. Você está plantando uma semente da não maternidade na vida, no coração de um jovem, e ele não vai entender como dádiva, ele vai entender como peso, como castigo, e não vai querer isso para a vida dele. E pelo contrário, é uma bênção ter um filho. O texto 2 fala sobre a importância do lar. E aí as questões são 1 e 2 são bem parecidas. O lar é importante para a nação, o lar é importante para a sociedade. Irmãos, para a nação, não pense no Estado. O Estado é os políticos. Nós estamos falando dos políticos, nós estamos falando da nação. A nação é abençoada quando as famílias são fortes. A nação, de um modo geral, é a estrutura familiar ampliada, replicada em grande proporção. Talvez por sermos uma república em nosso país, esse conceito vá um pouco longe de nós. Mas se você puder olhar com algum saudosismo até para o período da história do Brasil imperial, para as nações monárquicas em todo o mundo, você vai observar que nessas nações a estrutura familiar sempre é fortalecida, sempre é defendida pelos governantes, porque eles entendem que na força da sua própria família reside a força daquela nação, bem como na força das demais famílias. O conceito de governo dentro de um regime monárquico coloca dentro de casa uma réplica daquilo que é a estrutura da própria nação. Dentro de casa o pai é rei, a mãe é rainha, os filhos são príncipes. Uma família forte gera uma nação forte. A nação forte protege as suas famílias. Nós não podemos perder isso de vista e devemos entender que o Brasil encontra-se como está. Que o tecido social dos Estados Unidos está se esgarçando aos olhos do mundo. Que a Europa já não é mais aquilo que era, tornou-se um antro anticristão, porque voltou-se a Europa, voltaram-se os Estados Unidos, voltou-se o Brasil contra as suas famílias.
Os políticos de esquerda em nosso país reagem e agem contra a família de maneira animalesca, violenta, grotesca, porque enquanto a família for forte, os seus maus intentos não vão ser perpetrados em nosso país. Mas com famílias fracas, a nação inteira se esfacela, como está se esfacelando. Por isso a família faz bem para a nação, ela faz bem para a sociedade, a família faz bem para a criança. Ninguém cuida da criança melhor do que o seu pai, melhor do que a sua mãe. Só que o Estado não ensina isso não. Não, pelo contrário. É interessante, a gente estava falando dessa questão do papel da psicologia, e se nós analisarmos todo o tratamento que é feito, vai justamente, eu estava estudando a lição e lembrando disso, a formação da criança, como o pai foi, como a mãe foi, como foi a primeira infância. Eu mesmo tive um problema de saúde quando era bebê, e eu passei meu primeiro ano e meio, sozinha no hospital, porque naquela época minha mãe não podia ficar, né? Naquela época o SUS não ficava, os pais não ficavam com as crianças. Então eu fiquei muito só. E eu peguei um trauma. Chegava alguém na igreja depois que Jesus me ressuscitou, graças a Deus me deu uma nova vida, novos órgãos, fez um milagre. Eu não podia ver ninguém de branco na igreja, porque eu lembrava dos médicos e das enfermeiras. Então, para você ver como é que essa questão é real. Aí nós vemos como, não, vamos deixar o lar o mais desestruturado possível, não vamos manter os padrões bíblicos, não vamos fazer o que Deus ordena, não vamos instruir o menino no caminho que ele deve andar e pensando que vamos ter adultos saudáveis. Aí vamos tratar depois de algo que nós não fizemos quando a Bíblia nos instruiu a fazer. É instruir, é pegar pela mão, é ensinar, é guiar a criança, é ir junto para a igreja, né? É fazer do lar o ambiente onde Deus habita e saber para essa criança saber que Deus habita ali, que Deus é real. Então, toda a estrutura da nossa vida psíquica é da primeira infância e dessa infância maior, né? Chegando à adolescência e depois à juventude. E como hoje isso é tratado, e a gente não consegue entender essa importância, como o lar é importante, como é importante a gente dar o amor que a Bíblia manda a gente dar, não irá com o filho como a Bíblia manda que a gente não ire. Aí a gente vai para os livros de autoajuda, vai para os conselhos, vai para os programas de televisão. Irmãos, aquilo tudo ali, a Bíblia já cansou de nos ensinar. O padrão divino está completo. É a gente saber, é a gente se preparar. Uma coisa muito importante, irmãos. Temos que nos preparar. Não só antes de casar, para entender os nossos papéis, e nós vamos conversar sobre ele em outras lições, mas para ser pai. E entender o que o bebê precisa, o que a criança na primeira infância precisa, a criança na segunda infância precisa, e a estrutura que o lar precisa ter para que ele seja, sim, um bebê saudável, uma criança saudável, crente, feliz, uma criança um pouco maior, depois um adolescente jovem, porque é possível. Pela palavra de Deus, é possível. O texto 3 fala sobre a comunicação no lar. Olha, irmãos, esse aqui é um ponto importante. Muito. Às vezes a gente vê as pessoas falando de família e aí, ao invés de falar, fazem só as piadas, né? Quando a gente fala de família, tem umas coisas que a gente lembra mesmo da casa da gente, e se a gente compartilha, arranca a risada do povo, mas os estudos bíblicos sobre família deveriam ser um pouquinho mais sérios e não Sim. perder tempo só fazendo o stand-up, a piada, o gracejo. Especialmente no que diz respeito à comunicação. Toda vez alguém vai falar de comunicação, vai dizer, nossa, como a mulher fala tanto e como o homem é tão calado. Mas é só isso que se tem a dizer sobre a relevância da comunicação. Os problemas são tão maiores. Pois é. Meu irmão, que as esposas falam mais do que os homens é praticamente uma regra. É difícil um casal onde a coisa seja invertida. Mas é que Deus estabeleceu as coisas assim. É o jeito do homem ser, é o jeito de ser da mulher. E se fosse de outra maneira, não ia dar certo. O importante é compreender que no lar é necessário, eu diria até obrigatório, que haja ambiente livre para que todos conversem sobre tudo. Uma coisa que eu aprendi na minha casa, e que agora, na minha casa que eu digo com os meus pais, né? E que agora no meu próprio lar,
com a minha esposa, nós fazemos questão de ensinar aos nossos filhos. Não existe assunto proibido. Tudo pode ser dito. Você só precisa dizer da maneira certa. Mas tudo pode ser dito. Todas as conversas podem ser tidas, todos os assuntos podem ser abordados, qualquer tema pode ser tratado dentro de casa, no recesso da família. Tem que ser assim. Se eu não me sentir à vontade, se os meus filhos não sentirem liberdade, se a minha esposa não sentir-se bem em tratar em casa de qualquer tema que o coração exija, então o meu lar está falhando como abrigo, como refúgio, como recesso de segurança para aquelas pessoas que estão na minha casa. Irmãos, é interessante hoje como se fala, né? Ai, deixa o celular fora, desligue a televisão, como se isso fosse novo, né? Como se a gente estivesse inventando a pólvora, né? Não, a gente está aqui agora. Irmãos, isso vem desde sempre. Nós temos que estabelecer já desde o início do relacionamento essa conversa, desde o namoro, o noivado, no início do casamento, conversarmos entre nós, né, os cônjuges, e conversarmos com Deus todos os dias, para que a gente tenha esse costume. Aí se fala, arrume a mesa, faça isso com a mesa, a importância da mesa, amados, a mesa, estar juntos e conversar. Isso faz parte da rotina do lar cristão, esteja ela com taças bonitas, com copos bonitos ou não. Nós temos que manter a comunicação, porque a comunicação ela é inerente à nossa natureza. Deus nos fez assim, quando Ele nos deu a capacidade cognitiva, deu ao homem, né, lá no Éden, fez a sua imagem e semelhança, como nós já vimos aqui na aula passada, para que a gente possa reproduzir, refletir, né, e multiplicar. E Ele também nos deu essa capacidade cognitiva. Para quê? Para nós nos comunicarmos. Já falamos que é para o homem não estar só. E às vezes pode estar só com a mulher falando muito ou o homem falando muito e você está vivendo um estado de solidão, que é como o nosso livro nos leva, né, o nosso manual. Saber ouvir, saber falar, saber comunicar. O comunicar não é ficar falando o tempo todo, mas é falar as coisas certas, de forma como o pastor Guna nos ensina, de forma assertiva. Né? Quantas vezes ele já falou, seja assertiva. Comunicação assertiva. Conversar com o filho de forma assertiva, ter um diálogo aberto, transparente, isso faz parte da nossa natureza. Irmãos, se a família para de conversar, para de se comunicar, aí tem problema. Não é só o celular. Celular é refúgio. Eu vou para o celular porque a coisa já acabou, tem tempo. Eu estou na série, estou na televisão, estou na internet, porque a coisa já acabou, tem tempo. É porque eu não quero conversar, é porque eu não quero falar. E isso tem que ser resolvido. O problema vai aumentando, o diálogo, a comunicação tem que existir o tempo todo para que haja companheirismo. A pessoa se esconde no celular, isso não é a causa, isso é o sintoma. Sim, com certeza. E nós temos que superar a falta de comunicação. Irmãos, a gente não pode, pensar que é normal. A gente está começando a pensar, irmãos, que as anomalias no lar cristão é normal. Nós estamos começando a pensar como igreja que esse lar cristão estabelecido por Deus, eu estava lendo esse manual, irmãos, isso vem de uma forma muito clara no meu coração. A gente pensa que é utopia. Não, irmão, casa de crente é lugar de felicidade, de alegria, né? Assim a gente cantava, tem um que diz, onde Jesus mora, só existe alegria, irmãos, e é assim mesmo. Era assim na casa dos nossos avós, né? E tão simples, e faziam cultos, então por que não pode ser na nossa? Sentar na mesa com os filhos e perguntar, tem a taça bonita ou não tem a taça bonita, esteja arrumada ou não, né? Tem as meseiras hoje de plantão, mas você ter a coragem de falar para o seu filho como foi o seu dia, como foi na escola, e deixar ele falar. Conversar e ver a necessidade e entender cada fase. O adolescente é mais quieto. Irmão, vocês não são filhos do pastor Guna.
Porque ele vai lá, ele cutuca, ele provoca, e daqui a pouco o menino está falando e sai com ele para conversar. Vamos lá na padaria, vamos comprar um pão comigo. Às vezes ele vai meio emburrado, faz parte da adolescência, os hormônios, mas daqui a pouco volta rindo, tomando sorvete, picolé e conversando e contou tudo. A comunicação ela tem que ser estimulada. Receptor, mensagem, emissor, mensagem, receptor, o tempo todo se entendendo, falando a mesma linguagem, falando o que o outro entende, e com certeza nós vamos ser muito felizes se fizermos assim. Muito bem. E para finalizar essa lição, texto de número 4, colocando os alicerces no lar. Vez por outra, volta-nos à mente aquele conto infantil envolvendo o encontro casual de um formoso príncipe, de uma encantadora princesa. Ele, por meio de algum ato corajoso, conquista o coração e a mão da jovem, e eles vivem felizes para sempre. Entretanto, via de regra, são inúmeras as pessoas que pensam que a felicidade no casamento surge num passe de mágica. Ué, não era não? Não, vou te contar. Não, como é que é? Irmãos, vem a verdadeira felicidade matrimonial. É resultante das dificuldades e lutas do dia a dia. Quando fala de alicerce, eu não consigo deixar de pensar nas palavras de Jesus, que fala: quem edifica a sua casa sobre a rocha, sobre a palavra de Deus. O nosso manual nos traz isso no final do nosso texto, dizendo: a Bíblia é um manual de orientação para o casal que procura viver uma união realmente feliz. E nos traz a perfeita compreensão do propósito de Deus para cada um dentro do lar. Mas uma previsão do tempo Jesus nos deu. Vão vir, irmãos, vão vir os dias de chuva, os dias de enchente, a tempestade chega. Não é felicidade o tempo todo. Né? A mídia, o cinema nos fala isso, e viveram felizes para sempre, diz a história. E Jesus nos diz o quê? Completamente o oposto disso, mas vão viver felizes sim, com a casa alicerçada, em meio aos dias de sol, e também vai ter dia que a chuva vai chegar, vão correr os rios, vai bater o vento, vai vir os problemas, né? Mas a casa está alicerçada sobre a rocha. O dia a dia pode nos trazer surpresa, mas que nunca surpreenderam o nosso Deus, que sempre foi honesto conosco em relação ao que poderíamos passar na nossa vida, as aflições que poderíamos passar como cônjuge. Pastor Guna colocou aqui, a enfermidade do Estevão. Não foram, irmãos, meses fáceis, não foram semanas fáceis, exame pós exame. Depois tivemos a Amy nasceu sem respirar direito, ficou 9 dias na UTI neonatal. Nós voltávamos para casa com um dia de nascida, o médico me deu alta, eu com cesariana, grande do jeito que eu estava, e eu estava ao lado da minha filha numa cadeira de hospital em paz, passando por uma adversidade, por dias de chuva. Minha filha tinha acabado de nascer, estava tudo pronto, era para ser dias felizes, né? Era para o nosso lar estar maravilhoso, cheio de visita, e não estava. Eu estava dentro da UTI neonatal, ao lado da minha filha. Às 8 horas da noite nós tínhamos que ir embora e deixá-la naquele hospital, aos cuidados do Senhor. E isso acontece. Mas como é que a gente suporta dias assim? Dias que a gente achava que iam ser tão felizes. O alicerce da nossa vida é a palavra de Deus. É viver, é ser de verdade o que a Bíblia diz para nós sermos e vivermos a nossa vida com o Senhor. Irmãos, o fundamento da casa é o amor. Então vamos concluir a nossa aula com o texto do amor, que é 1 Coríntios capítulo 13. A palavra de Deus diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor,
nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Amém. Esse é o autêntico fundamento da família. Amém. Amém, mana? Amém. Meus irmãos, na lição de número 3, vamos tratar sobre o desenvolvimento do lar. Até lá, então, que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Deus abençoe seu lar, meu amado irmão.